Acorda Brasil, 1985. E Kepp veio de Nova York para trazer as descobertas dele sobre a patologia do poder social. Sabe qual foi o nome do congresso? Acorda Brasil. Um cliente dele estava aqui em São Paulo, quando ele veio, e trouxe uma namorada dele que era uma vidente. Ela era vidente mesmo. Então ela falou o seguinte: Dr. Kepp, eu vim aqui para falar um recado para o senhor. Eu não conheço o senhor, mas eu recebi uma mensagem. Quando a gente veio aqui, em 1985, nós trabalhávamos já em Nova York, Estados Unidos. Dr. Kepp já estava começando a se aprofundar neste estudo da patologia do poder, porque ele via que o poder financeiro, econômico, principalmente financeiro, estava dominando completamente os outros poderes lá nos Estados Unidos. Então, o poder político já estava indo embora, poder religioso, poder da educação, saúde, tudo já estava sendo dominado. Tudo a serviço do dinheiro. A serviço do dinheiro. Então, ele ficou tão chocado com isso, porque para ele, a Constituição americana, os ideais de liberdade, aquela beleza de ideais. Lincoln, Martin Luther King, Kennedy. Nossa, o direito à felicidade numa Constituição. Imagina o direito à felicidade numa Constituição. Então, era uma coisa tão linda e que estava sendo destruída pelo poder, né, pelo abuso do poder. E aí, Kepp começou a escrever sobre isso e a fazer pesquisas sobre isso. E ele começou a ficar, assim, perigoso. Perigoso. Perigoso em todos os países que ele ia, porque ele falava sobre a patologia do poder. Não o poder bom, o poder patológico. Então, quando ele veio para o Brasil participar de obviamente, nossa sociedade no Brasil organizou aqui um congresso, 1985. E Kepp veio de Nova York para trazer as descobertas dele sobre a patologia do poder social. Sabe qual foi o nome do congresso? Acorda Brasil. Acorda Brasil. O Paulinho está mostrando para vocês aí qual que era a arte, o banner, o post desse congresso que foi realizado aqui no Centro de Convenções Rebouças. Estava lotado de gente. E aí, cada vez mais, Kepp começou a ficar uma figura muito perigosa para os poderes. E veja bem, um cliente dele estava aqui em São Paulo, quando ele veio, e trouxe uma namorada dele que era uma vidente. Ela era vidente mesmo. Então, ela falou o seguinte: Dr. Kepp, eu vim aqui para falar um recado para o senhor. Eu não conheço o senhor, mas eu recebi uma mensagem. Um dia, o senhor vai ser muito conhecido no Brasil e no mundo, tipo Pelé. Ela usou o exemplo do Pelé. Como um grande brasileiro, por causa de um livro que o senhor está ainda estudando para escrever. O senhor ainda não escreveu esse livro. Ele falou, eu sei, talvez é o livro Glorificação ou Libertação. Não, senhor. É um livro que só o senhor sabe, que ninguém ainda sabe, e que o senhor já está começando a escrever esse livro. E esse livro vai ter como um sol ou uma hóstia na capa. Não sei o nome do livro ainda, mas esse vai ser o seu principal livro. E esse livro vai fazer o senhor conhecido no mundo todo. E ele, ok, taraná, tá. Thank you very much. Voltou para os Estados Unidos e daí ele disse para ela, acho que eu já sei do que você está falando. E aí saiu este livro. E veja bem que o artista não sabia dessa historinha da hóstia na capa. Ah, é? Não. Então ele fez essa capa. E nessa capa ele colocou um sol surgindo atrás da Terra, do planeta, que parece uma hóstia. E interessante, veja bem, olha, eu não sou partidária, pelo amor de Deus, não me confundam, mas aquela luz que apareceu num filme, num vídeo, atrás do Nicholas, é uma enorme hóstia no céu, uma luz redonda, espiritual enorme. Então Deus, ele se manifesta na natureza, se manifesta, porque ele é a energia máxima. Então, a gente estudando as energias
de Deus, a gente entende esses fenômenos, como entende também as energias diabólicas. Haja vista esse raio que caiu em cima de algumas pessoas. E alguns ficam em dúvida, será que foi Deus que mandou um raio? Será que... Não, é muito simples. Na nova física, nós sabemos quando existe desequilíbrio energético, metafísico, então é a eletricidade que se manifesta. Por isso que todo filme de demônio tem raios para todo lado, tempestades e raios, né? Então, esse estudo é muito interessante. E também eu vi dentro dessas publicações, eu não tenho muito tempo para ficar em publicações, mas vi uma publicaçãozinha que foi num momento que o Nicolas estava orando, ainda na caminhada, não tinha chegado ainda onde ele devia chegar. Nessa caminhada, ele estava orando, e no céu, atrás do Nicolas, uma nuvem forma um formato como se fosse Cristo em cima do Nicolas. Eu não sei se outras pessoas viram isso, eu percebi e eu coloquei aqui para vocês verem. Olha, gente, isso não é de partido, viu? Isso é uma pessoa que ainda não tem corrupção, do ser humano, que tem isso. ideal e que qualquer ser humano, bem lembrado, que ame a Deus e tenha essa espiritualidade, ela vai promover, participar de fenômenos espirituais incríveis. Incríveis. Não é só o Nicolas. Muitos acontecem isso, né? Então é isso que a gente tem que perceber, que a nossa espiritualidade é o verdadeiro poder. Nós somos inteiros filhos de Deus, como o Dr. Keppe falou. Sim. Não importa... Esquerda, direita, porque tem muita gente que acredita em Deus que ainda é de esquerda. Sim. Muita gente, porque eles querem justiça. Sim. Então, gente, vamos considerar isso, vamos nos unificar, inclusive com nossos amigos do norte. Vocês sabem de uma profecia que tem? Importante. Israel brigou com Judá. Israel, o reino de cima, brigou com Judá. Vocês podem estudar isso no nosso curso de graduação de teologia. Eu vou fazer a promoção do curso para vocês aprenderem melhor isso. Então, o reino do norte brigou com o reino do sul. Judá é o reino do sul. E hoje também, Judá é o reino do sul. Por quê? A América do Sul representa Judá. Porque todos os imigrantes principais das diásporas que foram para a Península Ibérica eram da tribo de Judá. E esses da tribo de Judá acabaram vindo povoar a América Latina. Então, nós somos da tribo de Judá. E a tribo de Judá é o quê? É a tribo da espiritualidade, é a tribo da sabedoria, né? E outros estudos mostram que Israel, a tribo de Efraim e Manassés, que são os filhos de José, sabem muito bem como fazer riquezas. São experts em serem ricos. Ótimos administradores. Então você, meu amigo, que é da Manassés, da tribo de Manassés lá de cima, do norte, está na hora, porque na Bíblia fala que um dia Manassés e Efraim iam se curvar diante da sabedoria de Judá, América Latina, Brasil, a nossa espiritualidade, que a gente ia se unir e essas 3 tribos iam trazer a paz para o mundo e o progresso. Então, a gente vai ter que saber disso, porque isso vai ter que acontecer. E o Brasil é o país que vai promover essa união. Tá? Nosso papel não é de briga, não é de guerra, é paz. Então, a gente vai sempre permanecer nesse nível. E vamos ensinar aos nossos amiguinhos que sabem ganhar dinheiro, que sabem administrar, que são incríveis nesse campo de realização. Vamos juntar as forças para a gente mostrar para o mundo o que é uma sociedade amiga de Deus, o que é uma sociedade próspera, justa, pacífica, com progresso de verdade. Vamos? Vamos. Então dá a mão aqui. Vamos. Let's Combinado. do it. Let's do it. E você que está ouvindo a gente? Você está de que lado, né? Você está do lado de quê? Da esquerda, da direita? Ou você está do lado do seu interesse, do interesse da humanidade? Você está amigo de Deus, que você quer o melhor para você e para sua família, né? Você não seja nem de direita e nem de esquerda. Você seja uma pessoa que aceita a consciência e que se desinverte, que aceita a desinversão.